Boa noite, produtor rural, boa noite, amigo do canal de Quem Planta e Cria. É o Terra Viva na Expoinel 2012, que acontece em Uberaba até o próximo domingo. A 41ª edição da Exposição Internacional da Raça Nelore. Animais de altíssima qualidade, a grande vitrine da maior raça de corte do Brasil e a maior exposição da raça Nelore do mundo. Nosso programa essa semana está sendo transmitido diretamente daqui de Uberaba. No programa de hoje vamos falar sobre intenções de plantio de soja no Mato Grosso, vamos falar sobre o Concecarne, o Conselho da Cadeia Produtiva da Carne, vamos falar também sobre biotecnologia para a produção bovina, vamos falar sobre o workshop Brasil-Austrália. Esses são os principais temas do programa de hoje e contamos também com as análises e comentários de Silmar Miller sobre o comportamento das commodities agrícolas nesta terça-feira. Boa noite, meu caro Silmar. O Silmar fala de São Paulo com a gente. Algum fato relevante que ontem você veio com cada manchetaço, hein, Silmar? Caiu tudo ontem nos grãos, hein? Isso se repetiu hoje? Boa noite, Silmar. Boa noite, Tobias. Boa noite, amigos do Terra Viva. Olha, Tobias, infelizmente sim. Tivemos hoje uma continuidade daquele movimento de grandes liquidações na Bolsa de Chicago por fundos e especuladores. Ontem nós tivemos limite de baixa, 70 pontos de queda na Bolsa de Chicago para a soja particularmente. O milho e o trigo acabaram acompanhando com quedas também bastante expressivas. E hoje tivemos a continuidade disso. Não de forma tão acentuada como ontem, mas expressivas. A soja chegou a cair mais 33 pontos, até 33 pontos, de acordo com algumas posições, alguns contratos futuros. Isso significa que nós tivemos em apenas 2 dias uma queda acumulada de mais de 100 pontos, ou seja, mais de $1 por bushel. Isso é uma queda muito forte, não era esperada, ou era esperada, mas não desta forma. O fato é que está pressionando as cotações o início da colheita efetiva da soja americana. Mesmo com a produção menor, o fato é que a soja está chegando, soja nova, chegando ao mercado, pressiona o mercado físico, acaba se refletindo nos preços dos mercados futuros também na Bolsa de Chicago. Então, mais um dia de correção. É possível que isso continue nos próximos dias. Há uma tendência nesse sentido. Não há nenhum fator diferente que possa modificar essa tendência no curto prazo. Nós temos aí a pressão da colheita, nós temos aí a pressão também da melhora do clima, ou pelo menos a expectativa de melhora do clima para o início do plantio no Brasil e na Argentina. A tendência é de uma melhorada com a volta das chuvas agora. Está vindo uma frente fria aí que pode chegar eventualmente ao centro-oeste. No sudeste já é certo que ela chega e isso deve favorecer o início do plantio efetivo, portanto, da safra de verão. Para o plantio do milho, por exemplo, já está atrasado. E o da soja pode ser antecipado ou pelo menos plantado no tempo ideal. Então isso acaba pressionando também os preços, ou seja, a perspectiva de uma safra muito grande na América do Sul. A tendência de aumento de área já é bem clara e só falta, portanto, se confirmar um clima perfeito para garantir uma boa produtividade. Portanto, são fatores agora que começam a pressionar o mercado. Mas, dentro disso, nós temos que levar em consideração que os estoques são baixos, a safra americana é pequena, vai se esgotar rapidamente, vai deixar um estoque muito pequeno para a próxima temporada, e isso continua sendo um fator de sustentação de preço. Hoje mesmo a consultoria alemã Oil World, que é uma publicação especializada em oleaginosas, disse que acredita que os preços podem voltar a subir e atingir até um novo recorde de $18 por bushel, ou até acima disso. Portanto, existe essa perspectiva de continuidade de boa sustentação nos preços, pelo menos da soja. No caso do milho, talvez um pouco diferente, mesmo com a quebra americana. O fato é que nós temos a pressão agora da colheita brasileira da segunda safra, que é muito grande, particularmente no Mato Grosso. Isso exerce uma pressão natural sobre os preços internos. O trigo e o milho acompanharam a soja na Bolsa de Chicago, caíram bastante também, não tem outro fator que possa sustentá-los. A pressão da própria colheita também do milho ajuda nesse sentido. O açúcar caiu bastante hoje na Bolsa de Nova York, cerca de 3%, também por pressão de oferta, Tobias, basicamente pela oferta brasileira. Ou seja, a situação normalizando-se aqui no Brasil, com a aceleração da moagem, e isso pressiona os preços ao natural. Suco de laranja também caindo bastante lá, porque não há nenhuma perspectiva de furacão lá no Golfo do México que possa prejudicar a safra da Flórida, os laranjas da Flórida. Portanto, o que era um fator de risco anterior, isso acabou se neutralizando, não está acontecendo nada no curto prazo, portanto, não há fator de sustentação para o suco de laranja. Sem contar que o consumo nos Estados Unidos e as importações estão caindo bastante. No lado positivo, nós tivemos o algodão com uma leve valorização hoje na Bolsa de Nova York, 0,9%, e o café também tentando se recuperar das fortes quedas que teve nas últimas semanas e subindo hoje cerca de 1%.
Câmbio aqui em queda hoje, 0,3%, fechando a 2,021. Tobias, é isso aí. Rapidamente, nós temos 2 entrevistados hoje, 3, aliás. Vamos dar uma corridinha aí para a gente cumprir a nossa agenda. Siga daí, Tobias. É isso aí, Silmar, mas eu quero avisar o amigo aí do Terra Viva que o nosso canal de Quem Planta e Cria é o veículo oficial do Congresso Internacional da Carne, que acontece no ano que vem em Goiânia. O ano passado a gente cobriu o congresso, que foi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a gente fez toda a cobertura jornalística e o ano que vem o Terra Viva é novamente o veículo oficial do Congresso Internacional da Carne, um fórum extremamente importante que decide os rumos da cadeia produtiva da carne para os próximos anos. Bom, hoje nós temos aí no estúdio com o Silmar em São Paulo, o Luciano Vacari, que é superintendente da Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso. O Luciano já está preparado aí para bater um papo com amigo de todo o Brasil. E aqui comigo a doutora Bia, a pesquisadora Beatriz Cordenonce Lopes, ela que é gerente executiva do Polo de Excelência em Genética Bovina do Triângulo Mineiro. E a doutora Bia é uma das coordenadoras também desse workshop Brasil-Austrália, que acontece de 8 a 11 de outubro aqui no Parque Fernando Costa, em Uberaba. Doutora Bia, você esteve recentemente na Austrália, viu como é que os australianos estão trabalhando lá e recentemente eu conversei com o professor Raizildo Lobo, né, da NCP, e ele ficou surpreso porque ele falou para mim que os australianos já estão se preparando para a produção de 2050. Você checou essa informação? É isso mesmo? Boa noite, doutora. Boa noite, é sempre uma honra estar no seu programa. Eu acho que uma das grandes trocas de conhecimento que iremos experimentar nessa vinda dos australianos para discutir a cadeia da pecuária é exatamente esse planejamento que eles têm de suas ações. Eles trabalham de maneira muito afinada entre governo, pesquisa, mercado e pecuaristas e conseguem fazer seu planejamento. Nós também fomos surpreendidos por uma apresentação de um pesquisador da Universidade de Queensland que nos mostrou qual é o planejamento deles e todas as etapas para ter uma pecuária de sucesso até 2050. Perfeito. E lá em São Paulo, no estúdio, junto com o Silmar Miller, o Luciano Vacari. Luciano, a gente está nesse processo de construção aí do Conselho Nacional da Carne, o Consecarne, e os australianos estão dando um show de organização para a gente já faz algum tempo, né? Eles têm aquele exemplo lá das alianças mercadológicas, que parece que funciona muito bem. Nós estamos evoluindo bem na qualidade desse diálogo aí na cadeia produtiva. Luciano, boa noite. Boa noite, Tobias. Prazer falar com você. Nós estamos dando os primeiros passos, Tobias. Nós demoramos muito para buscar esse alinhamento entre os elos da cadeia produtiva da carne aqui no Brasil. Existe uma discussão muito grande entre produtor, frigoríficos e agora o varejo. Todos perdem com isso e a gente precisa efetivar essa caminhada que nós começamos há alguns meses. Já fizemos muito nos últimos meses, várias reuniões, estamos estruturando o Consecarne. A Universidade Federal do Paraná vem nos dando esse apoio através do know-how que ela já tem por conta da criação do Conseleite e do Consecana. Então a gente imagina que nós vamos conseguir sim trilhar esse caminho, mirando efetivamente o MLA australiano, que é sem dúvida nenhuma a maior entidade, o maior conselho de pecuária do mundo, e nós não precisamos inventar nada de diferente, apenas buscar o que vem dando certo, e a Austrália é sem dúvida nenhuma um grande caso de sucesso no negócio da pecuária de corte mundial. Tobias, eu gostaria de perguntar à nossa pesquisadora que você está entrevistando aí, se o que ela viu na Austrália inclui um bom relacionamento pecuarista com o frigorífico. Eu sei que com o governo eles se dão muito bem, lá existe com pesquisa também, é tudo muito bem integrado. Agora, em termos de mercado, existe algum tipo de conflito lá entre frigorífico e pecuarista australiano? Não? Olha, esse é um assunto até um pouco delicado, porque sempre há conflitos e para nós, a visão, nós visitamos a cadeia como um todo, a parte do pecuarista, a parte das universidades, o MLA, o governo e a parte frigorífica. Existe também lá os seus problemas. Os pecuaristas também reclamam do desembolso que eles têm que fazer ao MLA para que haja essa toda coordenação e esse grande investimento em marketing na cadeia. Mas existe também uma satisfação, porque o frigorífico paga qualidade, algo que a gente tem deixado muito a desejar ao longo dos anos.
serão transmitidos de Uberaba, onde acontece a Expoinel, a Exposição Internacional da Raça Nelore, até o próximo domingo. A gente está conversando aqui sobre organização da cadeia produtiva da carne e a BCZ, junto com o Polo de Genética daqui do Triângulo, estão organizando, entre os dias 8 e 11 de outubro, o workshop Brasil-Austrália. Doutora, qual vai ser o conteúdo desses 3 dias de discussão? Os australianos virão para cá, né, vão contar as experiências deles, mas qual que é o conteúdo do programa? Eu acho que o conteúdo é interessante porque o mesmo tema que vai ser discutido e apresentado por alguém da cadeia brasileira também vai ser apresentado por alguém da cadeia australiana. Ou seja, a gente vai ser um evento muito rico no sentido de ter contrapontos. O que fazemos, o que eles fazem, o que podemos aprender, o que eles podemos aprender e o que teremos que deixar de fazer. Nesse mote está o melhoramento genético, a reprodução, as biotecnologias da reprodução, a produção sustentável e as questões do mercado e da indústria frigorífica. Perfeito. Luciano, você é em São Paulo, importante essa troca de informações, né? Eu acho que a gente tem que fazer mais isso, promover mais esse tipo de intercâmbio. O que você acha? Sem dúvida, Tobias, você está coberto de razão. Quanto mais experiências a gente puder trocar com diversos produtores de todo mundo, melhor para todo mundo. Nosso negócio é o mesmo, produzir boi no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que seja, mundo afora. O objetivo é um só, é gerar proteína de qualidade para o consumidor. É isso que a gente quer, é isso que a gente sabe fazer e é assim que a gente escolheu para fazer, para ganhar o nosso dinheiro. Quanto mais informações a gente tiver para encurtar o caminho do erro, muito melhor para todo mundo sai ganhando com isso. Agora eu queria aproveitar, Tobias, aproveitar a presença do Luciano aqui para fazer uma pergunta sobre questões conjunturais aqui. Nós estamos aí com a preocupação agora da segunda rodada de confinamento. Os preços boi começaram a subir, isso até deu uma entusiasmada no pecuarista, mas o custo está muito alto com esses preços que nós vimos aí, preços altíssimos para a soja e para o milho. Luciano, como é que está a perspectiva? Tem uma segunda rodada de confinamento esse ano ou ela nem sai do papel? Silmara, a segunda rodada vai ser muito mais uma coisa para cumprir o calendário do que uma oferta de gado que vá impactar diretamente no nosso negócio. Os custos, como você bem disse, que principalmente do milho e soja, que são a base da dieta do confinamento, subiram muito. Isso implica diretamente na rentabilidade do negócio. Confinamento requer um planejamento muito grande, você não consegue fazer um confinamento do dia para a noite. Essa alta que nós tivemos no preço do boi gordo nos últimos dias foi suficiente para começar a colocar na cabeça do cara querer confinar. Agora, querer confinar e efetivamente confinar vai uma distância muito grande. O produtor que quiser participar disso vai assumir um risco desnecessário e a gente imagina que o segundo giro do confinamento lá no estado de Mato Grosso certamente vai ser menor do que no ano passado, o que pode trazer no final do ano, na contabilidade geral do confinamento, o número de animais confinados em 2012 praticamente igual ou menor do que em 2011. Tobias, siga daí. Doutora, pegando carona nisso que o Luciano falou, né? A gente tem bastante tecnologia nova chegando na pecuária também, né? Muita coisa que já foi provada na avicultura, na suinocultura, chegando agora para a pecuária de corte também, né? A gente vê essa polêmica aí dos beta-agonistas, por exemplo, que chega a dar um ganho, de trazer um ganho até uma arroba, né? No final do confinamento. Coisas desse tipo estão vindo por aí. A gente ainda tem uma legislação que de uma maneira ou de outra, às vezes ela nos atrapalha, porque a gente compete com a Austrália, a gente não compete com os Estados Unidos, porque a produção dele é principalmente para o mercado interno. No entanto, lá existe a liberação para a utilização de algumas drogas promotoras que aumentam o rendimento, a conversão do alimento em carne. E isso tira a nossa competitividade quando passamos a não utilizar esses artifícios. Mas estamos caminhando para isso sim, e com certeza, cada vez mais a gente tem que incorporar a tecnologia no nosso sistema de produção. Perfeito. Obrigado, doutora Bia. Sucesso no workshop aí. Então, mais informações o amigo consegue na página da BCZ na internet sobre o workshop Brasil-Austrália, que acontece de 8 a 11 de outubro. A inscrição é gratuita, ninguém paga nada, é só receber informação gratuita. Obrigado, Luciano Vacari. Olha, um abraço para você, para toda a companheirada aí da Crimate, a companheirada do Mato Grosso, viu? Leva um abração para todo mundo lá, Luciano.
Obrigado, Tobias. Um grande abraço para você. Mande um abraço para os amigos aí Uberaba. Estamos sempre à disposição de vocês. Nosso programa sendo transmitido hoje diretamente de Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde acontece a Expoinel, a Exposição Internacional da Raça Nelore, até o próximo domingo. E a gente recebe agora o pesquisador Fabiano Siqueri, que está em São Paulo, com o Silmar Miller, ele que é da Fundação MT. Vamos falar bastante agora sobre as intenções de plantio aí no Mato Grosso. Doutor Fabiano, em primeiro lugar, muito obrigado, viu? A gente fica muito honrado em receber o senhor aí no nosso estúdio em São Paulo. Bom, doutor Fabiano, tá essa euforia aí sobre a soja, né? O que é que o pesquisador recomenda para o produtor, além de cautela, que é sempre bom? Boa noite, doutor. Boa noite, Tobias. Boa noite, Silmar. A gente acabou de fazer uma rodada de eventos lá no Mato Grosso, né? Realmente a empolgação é grande. O ano do produtor, né? Ele não vê a hora de soltar as plantadeiras no campo aí. Alguns já começaram a plantar, né? Com o fim do vazio sanitário no dia 15. Mas as recomendações, eu acho que são as de sempre, né? A gente levou uma mensagem aí de bastante cautela ao produtor, há uma incorporação de novas áreas, o produtor, com essa seca que a gente atravessou aí nos últimos 50, 60 dias, não deu tempo de fazer e de corrigir toda essa área nova, então o produtor realmente tem que ir com um pouco de cuidado. Além dos problemas de sempre, né, Tobias? A ferrugem asiática sempre é um drama. Sempre acontece, e esse ano, devido às chuvas terem se prolongado até o mês de junho, temos a presença de muitas plantas guachas voluntárias de soja com ferrugem no campo, e agora com a volta das chuvas, recomeçou a chover no Mato Grosso na última semana. Essa tendência da sobrevivência da ferrugem se prolongar existe, e a chance da ferrugem chegar mais cedo é grande. Então temos que tomar muito cuidado, porque até a gente chegar na glória final aí, que a gente espera tanto, de chegar no final dessa safra com produtividades altas, para ter uma máxima rentabilidade e aproveitar todo esse preço que se configura aí bastante alto, temos um longo caminho pela frente. Agora, Fabiano, o Mato Grosso, o maior produtor nacional de soja, com altíssimas produtividades, deve aumentar muito a área de plantio esse ano, em função dessa euforia toda com os altos preços da soja. Agora, isso também tem um risco embutido, ou seja, talvez se plante muito em áreas não apropriadas, não suficientemente preparadas. O que você viu nesse giro que foi feito pela Fundação MT, nesse período agora pré-plantio no Mato Grosso? Eu vejo, por exemplo, que tem um aumento muito forte de área, especialmente na regiões novas do Vale do Araguaia. Isso tem aquele risco embutido ali de repente, não ter uma produtividade adequada e, de repente, se perder uma oportunidade excelente em função desses altos preços. O que você viu lá nessas regiões novas? Silmar, esse risco existe, né? As áreas novas não estão devidamente corrigidas, a produtividade pode não ser a mesma dos anos anteriores, a gente tem tido produtividades aí acima de 52, 53 sacos por hectare. Pode ser que a incorporação dessas novas áreas reduza essa média. Mas, mesmo assim, pelo potencial, pelo histórico de clima que se tem no Mato Grosso, o clima realmente é abençoado para nós lá, a quantidade de água, a quantidade de luz, né? Somos abençoados. É lógico que tem essa parte da correção de solo, que o produtor está capitalizado para investir e investiu, né? A questão é que realmente, em algumas dessas regiões, pode não ter dado tempo dessa correção se efetivar por reação química e não ter chovido na entre-safra, mas mesmo assim a expectativa de produtividades aí econômicas, né? Pode não ser uma produtividade alta, mas com esse preço da soja a margem realmente é grande, né? Em termos de custo e possibilidade de colheita. Então a gente está batendo muito forte na parte de controle de doenças, que esse sim é um risco que existe e ameaça, né, o produtor, e tem que tomar bastante cuidado para não perder a chance de produzir muito bem e ter lucratividades aí históricas, né, que pelo menos é o esperado. Tobias, você tem alguma pergunta daí? Doutor Fabiano, por falar em
em não perder chance, que leitura que o senhor faz desse fato aí, né, da recomendação que a ProSoja fez do produtor não usar essa soja intacta aí, porque a China ainda não autorizou esse evento lá para receber lá na China? Que leitura que o senhor faz desse fato? Olha, eu acho que foi uma medida correta, né? O risco de escape desse material para a cadeia da soja existe, né? Por maiores que sejam os cuidados. A gente não está realmente ainda num nível de garantir que isso não aconteceria. E então, acho que seria um risco desnecessário a gente correr o risco de estragar um mercado, né? Muitas vezes conquistado a duras penas ao longo do tempo. O Brasil, como um produtor sério, um fornecedor seguro, incorrer nesse risco em benefício de uma tecnologia que seria muito útil para o produtor, isso eu concordo plenamente nesse momento, mas ao mesmo tempo a gente tem uma tecnologia para atravessar mais um ano, usando as outras tecnologias para combater os insetos e manter as produtividades que a gente tem alcançado. Então, eu acho que foi correto, temos que seguir o caminho da lei e procurar fazer as coisas da maneira mais ética possível, porque realmente esse mercado foi conquistado, repito, com muito trabalho, com muito esforço, e uma medida dessa poderia comprometer a credibilidade brasileira aí fora. Fabiano, apesar da euforia com os bons preços, o custo também aumentou, está aumentando ainda, insumos em geral, eu acho que até pela própria demanda que aumentou bastante. Você sentiu a disposição do produtor mato-grossense em investir bastante em tecnologia ou simplesmente vai aproveitar que o preço está bom, também não precisa se sacrificar muito em termos de aumentar o custo, porque tecnologia tem custo também. Qual é a disposição do produtor do Mato Grosso nesse sentido? Vai aproveitar e investir bastante em tecnologia? Deve fazer isso? Olha, Silmar, eu acho que há gente de todo tipo, né? Eu acho que tem um produtor que é mais ousado, tem um produtor que é mais conservador. Eu acho que é o ano de se investir, né? A margem da soja acho que nunca teve tão alta em termos de custo e lucro, né? Eu acho que é o ano realmente de se maximizar os investimentos, mas investimentos tecnicamente recomendados. Não adianta encher a lavoura do que a gente chama na gíria aí de perfumaria, né? Eu acho que, eu sigo um ditado da minha avó que dizia, né, que o arroz com feijão muito bem feito é melhor, às vezes, que um prato muito sofisticado. Tecnologia existe, informação existe, o produtor está capitalizado. Eu acho que basta ao produtor, não precisa inventar nada, é só seguir as recomendações, as informações, os dados de pesquisa que estão disponíveis aí de uma maneira fácil e basta usar, né? Eu acho que nós precisamos acreditar um pouco mais na pesquisa e usar realmente o que está sendo recomendado, porque só com isso aí eu acredito que a gente já vai ter um upgrade em produtividade significativo. Obrigado, Fabiano. Tobias, você pode encerrar por aí? Perfeito, mas Silmar, primeiro vamos ouvir o boa noite do doutor Fabiano aí, acompanhado aí de todo esse Brasil adentro. Bom, prazer estar aqui, né, no canal Terra Viva. Eu queria desejar aos produtores aí um excelente início de safra. Já começou, já foi dada a largada. Muita atenção com a ferrugem. O controle da ferrugem, com a perspectiva dela chegar mais cedo, pela presença dessa soja guaxa no campo aí, é alto. Então, pessoal, atenção, controle na soja precoce, esse ano é fundamental, né? Eu acho que se em anos anteriores havia uma certa dúvida, porque a ferrugem poderia chegar mais tarde, né? Esse ano, eu estou comparando, né? Você fazer um seguro de um carro. Anteriormente, um carro aí, um seguro muito caro, de 10 mil reais, 15 mil reais. Às vezes você ficava em dúvida, passava o ano sem fazer o seguro, às vezes não acontecia nada. Não batia o carro, não roubava, às vezes acontecia. Agora, esse ano, nós temos uma Ferrari, um carro aí caríssimo, na mão, e o seguro é baratinho, 500 reais, acho que ninguém deveria pensar para fazer. Essa é a analogia que eu faço. Cuide bem da soja, que ela vai te dar um retorno significativo esse ano. Invista no controle da ferrugem, que eu garanto aí, eu acho que dificilmente alguém vai perder com isso. Tobias.
Boa noite, Tobias. Boa noite, Fabiano. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Tobias, você pode encerrar por aí. Estamos aqui com o nosso tempo finalmente esgotado. Uma boa noite. É isso aí, um abraço para todo mundo e a nossa agrocidade homenageada hoje é Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Boa noite, até amanhã.